Olá, bom dia. Queria mostrar a diferença entre salvação, a palavra salvo, e também gostaria de falar sobre estar salvo. E salvo de quê? Salvo do que fomos salvos? Do que os homens foram salvos? A maioria dos irmãos não fazem separação textual para compreender algo diferente. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, se eles estavam mortos em seus delitos e pecados, não havia nada a ser feito para eles a não ser dar-lhes a vida ou ressuscitá-lo dentre os mortos. Grande diferença também é daqueles que não compreendem a ressurreição dos mortos com a ressurreição dos corpos. Não existe a ressurreição dos corpos. O corpo não será ressuscitado. Não existe a ressurreição de Gênesis até Apocalipse de cadáver. Existe a ressurreição dos mortos. Quem são os mortos? Todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Em Adão, o primeiro homem. O primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Não há alma no segundo homem. A alma era temporal, no sentido de habilidades humanas de percepção, como ver, ouvir, falar, cheirar, e o tato humano. Meus queridos, essa necessidade de compreender que todos aqueles que morreram em Adão precisavam de receber vida, precisavam ser ressuscitados, porque o Criador havia dito a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E ele morreu, Eva morreu com o veneno do pecado, e essa morte passou a todos os homens, e todos morreram em Adão. Então precisava vir o segundo Adão, o último Adão, para trazer vida e vida com abundância. O Filho do Criador que se fez presente em Israel para cumprir as profecias judaicas, para trazer dentre o povo que já era seu. Quando Simeão pegou a criança nos braços no templo, ele disse: os meus olhos já viram a salvação. Ali estava a salvação, em uma criança que cresceria e se tornaria Yahusha, o Messias de Yahshuru, o Messias judeu. O Salvador, o Messias, ele cresceu e ele é a nossa salvação, ele é a minha salvação, ele é a salvação. Essas conclusões são difíceis de compreender, mas muito difíceis mesmo. E quando nós falamos, nós somos retratados como pessoas contrárias às Escrituras. Porque a verdade, ela dói. A espada de dois gumes, quando entra no ouvido, ela dói. Ela separa a alma, as juntas, medulas, como está escrito aos Hebreus, que a palavra é apta e pronta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e é apta para separar as juntas e as medulas, isto é, aquilo que é humano daquilo que é espiritual. A maior parte das pessoas não tem essa habilidade, né? Ninguém te impede de conhecer a verdade e também ninguém te impede de ser sábio, sabendo que o sábio é um só, o Criador dos céus e da terra. E quando você tem esse sábio no seu coração, na sua mente, sabendo que aquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e está vivo, ele pagou o preço da morte, o preço do pecado. O justo morrendo pelos injustos, ele veio e ressuscitou dos mortos. Você tem que compreender que a morte eterna em Adão, ela precisava ser pago o preço daquele pecado. E o preço do pecado foi pago, e o pago com preço de sangue. Não foi gratuito, não é gratuito. Ele pagou um alto preço com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que ele comprou homens com seu próprio sangue, homens que ele os comprou para Deus. Não é homens de graça, dado, um presente, não. Ele comprou, ele pagou o preço. Então, se nós observarmos com relação a isso, Pedro, em 1ª Epístola, capítulo 1, versículo 23, ele fala que fomos, pois, gerados de uma semente incorruptível, a qual é a palavra de Deus. A palavra do Antigo Testamento era uma palavra de ministério da morte e ministério da condenação. Ela não dava vida para ninguém, pelo contrário, ela condenava e
sepultava, ela imperava no ministério e no império das trevas, no império da morte. Ela matava, ela concluía, ela simplesmente registrava a sua sentença final. O homem estava imbuído da morte. No Antigo Testamento existem vários nomes para a sepultura. Sepultura, inferno, Hades, Tártaro, Geena, Sheol, sepultura, inferno. É tudo uma coisa só. Se você pegar bons dicionários, vai compreender que tudo é uma coisa só. Ele, para resgatar o homem da morte, ele teve que morrer e ir ao inferno, ir à sepultura, e de lá ele tirou a chave da morte e a chave do inferno. E ele trouxe, ressuscitando dos mortos, ele trouxe a chave da morte e do inferno, aonde ele encerrou a morte e o inferno. Eu também queria dizer que a palavra, quando foi dada para João Batista, ele falou que a palavra de salvação era dada aos judeus, a Israel, para dar conhecimento da salvação. O Salvador, Yahshua, que as pessoas chamam de Jesus, o Salvador, ele fez uma eterna salvação, morrendo, ressuscitando dos mortos e com o seu próprio sangue, ele pagou o preço do pecado. Isso é ressurreição dos mortos. Ele nos ressuscitou dos mortos. Foi isso que o Paulo disse aos gentios: estando vós mortos em vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, estando vós mortos. O homem gentio precisava receber vida, ressurreição, ser ressuscitado dentre os mortos, ser ressuscitado em Adão, para ter uma nova vida. E ele foi criado em Cristo Jesus, como criado, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas da criação velha se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo disse que quando era menino, pensava como menino e falava como menino, e quando cresceu, ele deu de mão as coisas de menino. É necessário que você possa compreender, ler, orar, fazer uma oração, pedir ao Criador, diga a Ele agora, nesse exato momento: Pai Celestial, eu quero compreender de forma plena, eu e o Senhor e eu, só nós dois. Eu não quero compreender isso baseado no achismo ou no entendismo, mas eu quero compreender. Entendimento não é matemática, compreensão é matemática. Um engenheiro pode entender um monte de coisas no Brasil, na China, no Japão, na Iugoslávia, no Panamá, mas o engenheiro que compreende a construção que ele há de construir, a compreensão é matemática universal. Compreensão é universal. Compreensão é matemática exata. Entendimento não. Cada mente entende segundo a sua maneira, compreende da sua maneira. Compreende ou entende? Se entende, há imperfeição. Se compreende, há perfeição. Por isso eu quero chamar a sua atenção, para que você compreenda isso. Quando a salvação foi rejeitada pelos judeus, em Atos capítulo 28, versículo 28, ela foi enviada aos gentios. Por isso que o Messias disse, antes da sua morte: não ireis aos gentios e nem aos samaritanos, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se você ler de Gênesis a Apocalipse, nunca existiu uma aliança para os gentios. Uma nova aliança era para os judeus. Eis que faço convosco, Hebreus 8:8, Hebreus 8:8 diz claramente: eis que faço convosco uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existe aliança para os gentios. Os gentios estavam mortos. Como é que vai fazer aliança com o morto? O morto precisava ser ressuscitado dentre os mortos. Por isso Paulo usa a expressão de que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, não são filhos de Deus, são nova criatura. A adoção de filhos para os gentios no tempo antes do ano 70 era ser enxertados, os gentios eram enxertados na oliveira verdadeira. E os judeus recebiam o poder de se tornar novas criaturas junto com os gentios, os quais recebiam a seiva da oliveira verdadeira. Então, meus irmãos, a diferença entre ser criado do pó da terra e ser gerado pela palavra é bem diferente. Na parábola do semeador, ele falou: o semeador saiu a semear e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E ele lá nessa parábola, ele fala: a semente é a palavra de Deus.
Se você é gerado pela palavra de Deus, então você não é mais criatura. E após a sua ressurreição, o preço do pecado já havia sido pago. E a salvação concluía no ano 70, quando fosse destruído o templo, onde disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, nesse inteirinho, nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 5. E lá é muito dito que, está dito que, estando ainda mortos, os gentios, Efésios, estando ainda mortos em vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, estando vós mortos. E Efésios 2, 8 e 9, ele fala que pela benignidade, pelo Filho benigno do Criador, fostes salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador, é dom do Altíssimo. A palavra fostes salvos é que eles já haviam sido salvos, não seriam salvos. Salvos de quê? Salvos da morte eterna e receber a vida eterna. E eles assim receberam a vida eterna. Eu quero que você medite muito em Efésios, capítulo todo de Efésios, principalmente o versículo 8 e 9, e o versículo 5, 8 e 9. O 9 diz bem claro que aqueles que haviam sido mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, e pela benignidade sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom gratuito, é um presente, é uma dádiva. Você só tem que receber, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito e o poder para se tornar filhos de Deus. Se você recebe direito e poder para se tornar filho de Deus, você está provando, e Deus está provando para você e para mim, que você não é filho. Você recebeu poder e direito para se tornar filho, porque você não é filho. Quem é filho? Filhos são aqueles que nasceram após o ano 70. Aqueles que os céus e a terra em toda a sua plenitude passou a ser dele. Por isso Paulo, em Romanos 2,8, fala sobre a salvação que ainda estava sendo aguardada. E também em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, se não me engano, lá também está escrito que a salvação que havia de se manifestar, a salvação que se concluiria quando o templo fosse tirado para ser estabelecido o segundo e eterno, que era a aliança eterna. Meus queridos, eu gostaria de chamar você a atenção, a diferença entre herdar a salvação. As pessoas que herdam a salvação, elas precisam ser filhos para ter direito à herança. Agora, se você já é gerado pela palavra incorruptível, Paulo diz que foi ao terceiro céu e trouxe as palavras de vida para nos dar. E o chamado de Paulo é que ele também traria esta palavra para os gentios e para os judeus, para os ialdins. Então, eu gostaria que você se descansasse nesta palavra, você compreendesse essa palavra. Vamos fazer uma pequena oração e que você venha compreender que você já foi salvo, nunca será salvo, você já está salvo. Quando você crê que ele fez eterna salvação para mim, para você, para nós e para todos aqueles que compreenderiam naquele tempo. E hoje os céus e a terra já é dele para sempre. Ele é soberano, ele tem até o ímpio para o dia mau. Ele tinha Judas naquele tempo para trair o filho dele com um beijo. Vamos orar. Bondoso Criador dos céus e da terra, a Ti dirijo esta oração, a todos aqueles que ouvem a Tua palavra por meio desse vídeo. Abençoe suas famílias, sua casa, abençoe o seu povo, abençoe a sua própria vida daquele que está ouvindo esta oração e vendo este vídeo. Pai Celestial, muito obrigado por tudo. Engrandecido seja o Teu nome e na força do Teu poder para que venhamos estar todos os dias da nossa vida ouvindo a Tua palavra. Que o nosso Pai abençoe você. A partir de agora, envie esse vídeo aos seus amigos, envie esse vídeo às pessoas que você ama, envie esse vídeo às pessoas que são religiosas e que não têm conhecimento da palavra. Ajude as pessoas a compreender a palavra tanto quanto é necessário. Um grande abraço a vocês, até breve e até o próximo.